Graça e paz, irmãos. Bom estar na casa do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Eu desejo que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, através de cada momento que nós tivemos aqui. Vamos orar, pedir a graça dele para as nossas vidas. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos, por essa chuva, Senhor, que rega a terra, pela tua fidelidade para conosco, pelas tuas misericórdias, Senhor, que mais uma vez se renovaram nesta manhã. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo traga quietude aos nossos corações, ministre a cada um de nós, como o Senhor sabe fazer. Que nós possamos estar cativos, sensíveis à tua voz, e estarmos com o coração quebrantado na tua presença, para que a palavra ministrada venha trazer consolo e conforto para cada um de nós. Que os nossos irmãos possam ser edificados também, Senhor, nos seus lares, com as suas famílias. E te agradecemos, Senhor, porque somos teu povo, somos a menina dos teus olhos. Por isso que nós louvamos o teu nome, porque tu és o único Deus, merecedor de todo louvor, de toda adoração. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vamos ler o verso 16 e o verso 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso de número 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que essa palavra possa confortar os nossos corações nessa noite e que o Senhor possa ministrar os nossos corações por meio da manifestação do seu Espírito Santo. Vamos continuar adorando ao Senhor com cânticos, louvando e exaltando o seu santo nome. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos cumprimentar você que nos acompanha. Vamos cultuar a Deus em louvores, em adoração neste momento. Vamos unir a Ele a nossa adoração e dizer que Ele é incomparável, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós apenas nos reunimos no mesmo lugar, mas o Senhor está em nós, está em mim, está em você, está na igreja do Senhor. Por isso nós o louvamos, por isso nós o adoramos, por isso nós dizemos que Ele é incomparável. Perfeito, princípio e fim, acima das religiões.
Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que tem um cuidado todo especial. Por isso nós podemos cantar que Ele cuida de nós. Por isso você pode cantar, Deus cuida de mim e nada foge ao seu controle. Por isso é bom servir a Deus, é bom temer a Ele, porque não há quem faça as coisas que Ele consegue fazer. Não há quem cuide como Ele pode cuidar. Por isso nós cantamos em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é em nós. Meus irmãos, é bom estar na casa do Senhor e é bom cantar louvores ao seu santo nome. Estamos iniciando o nosso segundo semestre do ano e Deus tem nos dirigido para nós trabalharmos um tema. E o tema que o Senhor tem nos dado a direção para nós estarmos trabalhando nesse segundo semestre, em algumas ministrações, é este: o consolo das Escrituras. E nós vamos, como lemos na palavra de Deus, né? Toda a Escritura ela é divinamente inspirada. E com certeza nós precisamos da consolação do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para uma igreja e observe o que é que Paulo vai falar a partir da sua própria experiência, não é? Porque Paulo foi um homem que experimentou essa consolação do Senhor na sua vida. Então, Paulo fala aos nossos corações por meio dos registros da palavra de Deus, e ele diz assim para essa igreja: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esta é uma citação da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu queria pensar um pouco com você nessa noite, e gostaria de convidar você para nós irmos para o texto central da nossa meditação, que é o Salmo de número 119. Nós temos nas Escrituras essa coletânea de salmos, no total de 150 salmos. O Salmo 119 é o maior dos salmos, não é? Porque os salmos é o único livro da Bíblia que não tem capítulos, porque são uma coletânea de poemas, de cânticos, de oração. Então o Salmo de número 119 é o maior salmo. Depois do Salmo 119, o segundo maior salmo é um salmo de Asaf. E antes de nós meditarmos nesse salmo, eu queria apenas, para nós entendermos, não é, algumas coisas e até mesmo compreendermos algumas curiosidades. Esse salmo não tem uma autoria. Alguns têm, outros não. Se você olhar na sua Bíblia, não vem dizendo de quem é esse salmo. Outra coisa, apenas 5 salmos nós vamos encontrar a palavra bem-aventurados, não é? Apenas dos 150 salmos, apenas 5 nós vamos encontrar a palavra bem-aventurado. E este salmo ele tem 176 versículos. Eu não sei se os irmãos aqui, você que está em casa, já leu todo esse salmo. Mais uma curiosidade, todos os versículos deste salmo, ele tem sua centralidade na palavra. Você vai encontrar a palavra lei, princípios, decretos, mandamentos. Você vai encontrar na junção desses versículos. E eu gostaria de, introdutoriamente, esse tema, utilizar esse salmo. E eu estava pensando sobre algumas verdades que nós encontramos nas Escrituras. Quando João registra o Evangelho de Jesus, João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles vão registrar o Evangelho de Cristo depois da queda. Mas João não. João vai para antes da queda, porque como é que começa a introdução da narrativa ou do registro de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão verbo significa palavra. Jesus é a palavra encarnada. Quando Deus criou todas as coisas, colocou o casal Adão e Eva no paraíso, uma das primícias, um dos privilégios que o homem tinha, a mulher tinha, era a presença de Deus. Naquele tempo não tinha as escrituras como nós temos hoje, mas Deus estava constantemente com aquele casal. A Bíblia diz que pela viração do dia, Deus vinha não apenas para saber como foi o dia, mas se fazer presente no dia deles. Eu gostaria de perguntar a você, hoje no seu dia, você sentiu a presença de Deus? Você sentiu o desejo arder no seu coração pelas bênçãos, pelas promessas das Escrituras? Nós vamos ver que a Bíblia vai registrar para nós que quando Jesus ressuscitou, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E aqueles discípulos estavam precisando de consolo, estavam desanimados. E Jesus, quando anda com eles, Jesus começa a falar com eles. E eles não percebem no primeiro momento, mas quando eles estão já juntos com Jesus para uma refeição, e Jesus se apresenta, se revela a eles, eles dizem assim: olha, nós não tínhamos percebido que o nosso coração ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Então, por isso nós queremos falar nesse segundo semestre, nas oportunidades que tivemos de ministrar a palavra de Deus, sobre este consolo. Todos nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo e nos vendo, todos quando nascemos, a primeira coisa que nós precisamos é de consolo. É uma regra básica para toda criança que nasce. Ela tem que chorar. E alguns já nascem e choram. E os que não choram quando nascem têm que apanhar para chorar. E a primeira coisa que acontece com a gente ao nascer é o consolo materno. É aqueles braços carinhosos,
Daqui a pouco tempo, está a Luísa aí experimentando, né, esse privilégio de estar consolando uma criança. Então, todos nós precisamos de consolo. Ao longo dessa vida aqui, nós precisamos de consolo. Por isso que Paulo vai falar sobre essa consolação. O Deus de toda consolação. E eu gosto sempre de fazer perguntas, quando estou ministrando, para nós meditarmos, né? Eu sei que você, vez por outra, encontra, talvez num quadro, ou em um escrito, em um carro, ou em um para-choque, a seguinte expressão: leia a Bíblia. Eu tenho uma pessoa conhecida que o carro dele eu identifico por esta citação. Está lá registrada no seu carro, no para-brisa traseiro. Leia a Bíblia. E é interessante, gente, nós observarmos que essa não é uma recomendação bíblica. Nós não vamos encontrar nas Escrituras Deus nos orientando para nós lermos a Bíblia. Mas nós vamos encontrar Jesus dizendo: examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vocês cuidam ter nela a vida eterna. Então, eu queria pensar com você sobre isso. Não é ler a Bíblia, não é se hoje você pegou a Bíblia e deu aquela lida. Não é se a semana que passou, ou se o mês que passou, você fez um cronograma de leitura da palavra de Deus. Certa vez eu estava animando os irmãos aqui na congregação, para quando despertarem pela madrugada, como acontecia comigo, os irmãos se prontificassem a fazer 3 coisas. E uma das 3 ia funcionar. E era, ou você, ao despertar, ler a Bíblia, ir para as Escrituras, examinar as Escrituras, ou orar, ou ficar em silêncio na presença de Deus. E funciona, irmãos, eu digo para você que funciona. Então eu quero animar você para você não ficar apenas na leitura introdutória que nós vamos fazer nessa noite. Eu queria animar você para você ler todo o Salmo. Se você já leu, releia de novo. E você vai observar o quanto a palavra de Deus, ela é terapêutica para as nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus não só cuida do espiritual. A palavra de Deus, ela cuida do nosso físico. A palavra de Deus cuida das nossas emoções. A palavra de Deus cuida do nosso corpo como um todo. A palavra de Deus cuida da nossa mente. Então a palavra de Deus, ela é terapêutica de forma completa para a gente. Por isso é importante nós estarmos sempre relembrando essas verdades. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão aí nas suas casas, privadas de muitas realidades, de estar interagindo com pessoas, de estar trabalhando com a liberdade que tinha anteriormente. E infelizmente essas pessoas estão tão sitiadas e tão angustiadas e tão desconsoladas que elas não conseguem encontrar ânimo quando pegam as Escrituras. Eu já passei por isso. Muitas vezes eu peguei a Bíblia e folheava e começava a ler, e infelizmente nós brasileiros, na nossa grande maioria, nós não temos esse hábito saudável da leitura. Isso não é uma característica nossa. Mas a leitura, ela é muito saudável para a gente. E as Escrituras, o rei Davi, ele vai dizer para nós que ele era mais preparado, mais entendido, não é, do que os seus conselheiros. E a razão qual era? Davi diz assim: porque eu medito na tua palavra. E eu digo uma coisa para os irmãos, eu não sei como começou o seu dia, mas faça esse teste. Comece o seu dia verbalizando ou meditando na palavra de Deus. Quantas informações nós temos na palavra de Deus que elas são consoladoras para nós. Por exemplo, né, hoje nós estamos aqui. Que parte das Escrituras traz consolo para a gente aqui? Nós que estamos aqui na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje,
Todos nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, nós somos um privilegiado porque nós estamos vivos. Nós experimentamos uma promessa de Deus pela sua palavra, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovaram-se hoje pela manhã. Daqui a pouco nós estaremos voltando para a nossa casa, você vai estar deitando para dormir, e eu creio e quero em Deus que você seja consolado e durma em paz no Senhor. Mas amanhã, nós não sabemos se vamos acordar. Eu não sei, você não sabe. Mas se o Senhor nos permitir estarmos vivos amanhã, mais uma vez nós estaremos experimentando esta misericórdia nas nossas vidas. Quantas pessoas nós encontramos hoje? A nossa ação diária. Quantas falas nós tivemos hoje? Quantas interações de diálogo nós tivemos hoje? E às vezes eu me faço uma pergunta: quanto desta fala foi as Escrituras? Talvez hoje eu falei sobre a política, talvez você falou sobre a economia, talvez você falou sobre as emoções. Mas observe, irmãos, essas falas fazem parte do nosso cotidiano. Mas muitas vezes, talvez nas mídias, nas redes sociais, você mandou um texto, não é? Isso se tornou comum para a gente, pelo menos eu nem tanto. Mas os irmãos que usam tanto, aí nem tem um irmão que diariamente ele entra num dos grupos e aí ele coloca lá um versículo. E alguém certo dia disse para mim: olha, rapaz, isso é muito bom, porque a gente já começa o dia sendo confortado pela palavra. Mas a pergunta que eu te faço: será que é apenas isso que consola a gente? Paulo, antes de se tornar um mártir, Paulo escreve uma carta pedindo algumas coisas. E não eram muitas coisas, mas Paulo coloca uma entre elas que era por demais necessária para ele, que era a palavra de Deus. Os escritos. Ele diz: olha, traz uma capa, mas traz também, não é? Os pergaminhos. E aí, meus queridos irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos pensar juntos nessa noite sobre algumas declarações que é dita neste salmo com relação a essa palavra chamada palavra de Deus, as Escrituras. E como Paulo falou na carta lá, segunda carta a Timóteo, não é parte das Escrituras. Nós durante algum tempo cometemos um equívoco muito grande. Não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. O que conta para a gente agora é o Novo Testamento. Isso é um equívoco nosso. É toda a Escritura. Inclusive, quando Jesus falou para aqueles discípulos, o Novo Testamento ainda não tinha. E Paulo deixa claro, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e útil. Útil em todas as áreas da nossa vida. E aí, nessa noite, nós iremos mais uma vez, por meio das Escrituras, sermos consolados, quer seja eu, quer seja você, nessas áreas. Se hoje precisamos de correção, que o Senhor nos corrija. Se hoje precisamos de orientação, que o Senhor nos oriente. Se o Senhor nos quer tratar hoje para nós termos uma argumentação consistente, para amanhã podermos interagir com pessoas, que a palavra de Deus nos dê essa sabedoria, esse discernimento. Por isso que eu queria meditar com você, introdutoriamente, pelo menos em alguns versículos desse salmo. Primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, irmãos, nesse salmo, é a seguinte expressão: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. A expressão bem-aventurado é mais do que feliz. E aqui nós vamos ter que considerar pelo menos duas verdades. A primeira verdade é que esta palavra não está sendo trazida para todas as pessoas. Essa promessa aqui de bem-aventurança é para quem teme a Deus. É para quem confia no Senhor. É maravilhoso, irmãos. Nós vamos ver, tem outro salmo, nessa coletânea completa,
que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na nossa cidade nós temos um morro aqui ao lado. Não está falando se nós olharmos para um morro. Os irmãos de vez em quando iam lá, oravam, tem um momento lá. Mas para o povo de Deus, essa expressão tinha um sentido maravilhoso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse conjunto de salmos, existem 15 salmos que são classificados como os salmos de degraus. Os judeus, quando iam ao templo, eles iam e eles recitavam esses 15 salmos. E entre estes salmos, nós vamos encontrar que está lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu vi um relato, minha esposa estava falando, da declaração de uma criança que congrega na nossa igreja, não aqui na nossa igreja local, numa de nossas igrejas na cidade. E essa criança estava vindo da escola e passou pela nossa igreja lá no Salgado, e ele disse assim que estava com uma saudade enorme de estar naquele lugar. Não é o lugar pelo lugar, irmãos. Até eu mesmo usei essa expressão que, de forma equivocada, né? As igrejas foram fechadas. Não, as igrejas não. Os templos. A igreja somos nós. A igreja nunca foi fechada. Inclusive, quando começou a pandemia, os irmãos assim: pastor, a igreja está fechada. Ele está fechada, equivocadamente. O templo foi fechado, mas a igreja não. A igreja é você. Onde você chega, onde você está, onde eu estou, é a igreja presente. Certa vez um irmão foi para uma cidade, e uma cidade difícil, não receptiva ao evangelho. E aí ele liga para o seu pastor e diz: pastor, eu andei a cidade todinha e não tem igreja de Deus aqui não. E o pastor disse: meu irmão, ande mais um pouco, você vai encontrar a igreja de Deus. E o irmão anda mais uma semana, liga para o seu pastor e diz assim: pastor, eu não consegui achar a igreja de Deus. E ele disse: você está aí, você é a igreja de Deus. Então eu fiz essa correção. Talvez você... Não, a igreja nunca fechou. E aí observe, irmãos, ser feliz é bom, é tudo que nós queremos. E ser mais do que feliz é maravilhoso. E essa citação está dizendo para mim e para você que nós somos mais do que felizes, os que são retos em seus caminhos e que andam nas orientações de Deus, naquilo que Deus nos orienta a fazer. O texto continua e vai dizer mais uma vez: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que é a mesma coisa da lei do Senhor, e que o buscam com todo o coração. Eu gosto muito de ler o Antigo Testamento e principalmente a história dos reis de Israel. E tem a história de um rei que me chama a atenção, e eu quero dizer para você que não é o rei Davi. Gosto muito da história da vida de Davi, não apenas como rei, mas toda a história desse homem é tremenda, porque Deus pega alguém significante como Davi, como eu e como você, e ele faz uma história maravilhosa nas nossas vidas. A Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Mas na história dos reis de Israel, tem lá a história de um menino. Deus pega uma nação caída moralmente, falida espiritualmente e quebrada financeiramente. E Deus pega um menino de 8 anos, talvez seu filho tenha 8 anos. E Deus coloca esse menino no trono. E a Bíblia diz que esse menino, que se chamava Josias, ele restaura o fervor espiritual no meio do povo de Deus. E você vai ver lá no livro dos Reis, capítulo acho que 21, 22, segundo livro dos Reis. É maravilhoso, porque a Bíblia vai dizer que esse menino se converteu ao Senhor com todo o seu coração. E ele se humilhou na presença de Deus. Depois de quê? Depois de que ele começou a fazer a reforma no templo, na casa de Deus. E quando eles estavam reformando a casa de Deus, adivinha o que eles encontraram lá, irmãos? Esquecido, deixado lá a palavra de Deus. É cômico isso, né? A palavra de Deus foi esquecida na casa de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que Josias, ele toma conhecimento de que foi encontrado a palavra de Deus
esquecida na casa de Deus. E quando ele começa a tomar conhecimento do que estava escrito na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que esse homem se humilha, rasga as suas vestes. E o próprio Deus vai dizer que não houve um rei como Josias, nem antes nem depois, no qual tenha se convertido de todo o seu coração, Senhor. Davi ficou de fora dessa, irmãos. O homem segundo o coração de Deus ficou de fora dessa palavra de louvor, foi dada a um menino chamado Josias. Eu fico pensando, irmãos, hoje nós temos homens experientes. Nosso presidente atual é um homem vivido na política. Deus pode fazer coisas tremendas, irmãos, com homens preparados, experientes, vividos, como Deus pode fazer com a criança. Mas olhe como está a nossa nação. Como estão os nossos governantes? Embora hoje a gente cite muito, né? A palavra de Deus, principalmente um versículo que foi muito conhecido, uma citação depois de toda essa manifestação de uma nova liderança política na nossa presidência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade vai libertar quem, irmãos? Essa verdade vai trazer que libertação para as nossas vidas? E aí, meus amados irmãos, será que hoje eu e você nós não estamos esquecendo a palavra de Deus, embora nós tenhamos exemplares de Bíblias em todas as partes da nossa casa? Alguns dias atrás alguém me fez uma pergunta e eu fiquei pensando. E ele fez uma pergunta para si mesmo, não foi nem para mim. Ele disse: Nilson, hoje eu acordei e pensei, será que eu peguei na Bíblia e fiz o uso dela na mesma proporção que eu faço do meu celular? Eu ouvi essa pergunta e eu fiquei pensando. Eu queria perguntar para nós que estamos aqui, você está em casa, se é que é possível, quantas vezes nós pegamos só hoje no celular? Quanto tempo nós usamos esse equipamento de forma produtiva? E se nós fizermos um comparativo do tempo que nós fizemos uso do celular só hoje e o uso que nós fizemos da Bíblia, se é que eu e você fez hoje, quanto tempo foi gasto? Está aqui, irmãos. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o que buscam com todo o coração. Ah, irmãos, hoje, muitos de nós hoje, correu atrás da provisão. Nós acordamos cedo. Salmos de degrau. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É inútil. Eu me acordei hoje 15 para as 5 da manhã. E estou até agora ativo, fazendo as coisas. E vez por outra eu estou nesse corre-corre da vida, que a vida faz isso com a gente. Tem hora que a gente, mesmo querendo, não para. E por isso nós de um modo geral hoje, com muitas dificuldades para deitar e dormir. É preciso o corpo estar no esgotamento para a gente literalmente, a expressão é essa, apagar. Não é dormir, é apagar. Por quê? Porque nós estamos começando cedo e dormindo tarde, correndo atrás das provisões. Não tem nenhum problema nisso. Eu faço isso, você faz isso. Mas será que a gente tem essa mesma disposição para buscar o Senhor? Eu tenho projetos, estou com 55 anos. Eu tenho projetos, irmãos. Eu quero algumas coisas ainda. Isso faz parte. A maioria dos irmãos que estão aqui estão na casa dos 25, menos de 30 anos. Estão aí, cheio de projetos. Alguns aqui são solteiros. Outros têm algumas ambições que são louváveis. Porque a Bíblia nos ensina isso. Apresenta teus planos ao Senhor.
E Deus vai estabelecer. Nesse primeiro semestre, eu pelo menos fiz alguns projetos que fiquei frustrado. Porque o quadro mudou. Faz parte. Mas preste atenção, irmãos. Jesus foi indagado qual seria o principal mandamento. E Jesus, ele diz, olha, é amar a Deus com tudo. Eu queria pensar com você um pouquinho nessa noite. Quando a gente ama com tudo que nós temos, coração, mente, força, vontade, você já percebeu como é diferente? Quando a gente está engajado em algo, que está fazendo por amor, você vai ver que é diferente. Esse salmo vai continuar e vai dizer para nós, olha, quando a gente observe, aqui ele começa dizendo que nós temos que andar na lei do Senhor, ele continua dizendo que nós temos que guardar e o buscar de todo o coração, ele continua e diz para nós, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. A palavra pecado e iniquidade, você vai encontrar essa citação muitas vezes nas Escrituras. E pelo menos você precisa entender como distinguir uma da outra. Não é? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas iniquidade é a prática do pecado que é feita de forma muito satisfatória e prazerosa. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que por se multiplicar a iniquidade. É aquele desejo, né, de fazer o que é errado simplesmente por prazer. Não é por falta de conhecimento. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que não praticam iniquidade, mas andam nas orientações do Senhor. Observe, por que o salmista vai falar sobre isso? Porque o salmista vai dizer, tu ordenaste, versículo 4, os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Irmãos, essa palavra não é muito comum para nós, diligente, não é? O que é ser diligente? É alguém que ele examina, e ele examina cuidadosamente. Nós estamos tendo muito, nesses dias, a informação do quadro viral que está dominando as pessoas, e nós vamos ver que o diagnóstico não é minucioso. As pessoas estão simplesmente recebendo esse diagnóstico numa leitura por cima. Acontece. O texto continua e vai dizer para nós, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Por quê, irmãos? Olha o resultado. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Quando a gente observa isso, o que a palavra está nos ensinando, pode trazer a água aqui, né? É ao vivo. Né? Eu estava me lembrando agora de um momento que eu vivi aqui na igreja. Foi muito interessante, não é? Não vou falar agora, mas foi um momento muito interessante para nós. No sentido de eu perder a voz quando estava falando na igreja, pregando na igreja, ou estava orando, e depois fiquei rindo desse momento, né? Acho que um mosquitinho, uma coisa, entrou no meu... Assim, eu não percebi e nem consegui engolir, nem... até a fala mudou, né? Faz parte, né? Então, voltemos aqui para o texto, irmãos. Observe, irmãos, uma das coisas melhores na vida da gente, eu estava esses dias em Recife com meu filho, eu faço pouco uso da tecnologia. Não estou dizendo que a tecnologia não é boa. O que eu estou dizendo é que eu não sou zeloso, dedicado ao uso da tecnologia, que pode me ajudar muito mais do que eu faço ideia. Mas observe, irmãos,
Hoje você pode ir para qualquer parte do mundo. Você aciona seu celular, ele leva você, sem precisar você parar, perguntar, errar, voltar. Fui no centro, lá em Recife, e meu filho disse: papai, você vai para onde? Eu digo: vou para tal lugar. E ele disse assim: aciona aí seu telefone. Eu disse: por quê? Porque eu lhe acho. Eu não sabia, irmãos. Estava hoje conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim: ó, pastor, é o seguinte, se eu disser para o senhor que daqui a pouco tempo não tem como a gente se esconder de mais nada, de mais ninguém, o senhor vai dar uma risada. Mas isso já acontece hoje. Tem satélites que vai localizar a gente onde a gente estiver, dentro de uma caverna, para onde estiver. E quando a pessoa estava falando isso, eu me lembrei de uma citação da palavra de Deus, que eu digo: coisa maravilhosa. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando maus e bons. E já viu coisa interessante? Que a gente já perdeu, de um modo geral, a vergonha de ser filmado. Hoje as pessoas estão fazendo violência sabendo que é filmado o local e as pessoas fazem com a cara limpa. E aqui o salmista vai dizer assim: olha, quando eu entender os mandamentos do Senhor, quando eu olhar de forma mais profunda, entendendo esses mandamentos, olha o resultado. Ele diz assim: então, versículo 6, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Irmãos, houve um tempo, que hoje eu dou risada desse tempo, mas houve um tempo que nós gastávamos um bom tempo discutindo entendimentos teológicos. Não sei se você já passou por isso. E os debates teológicos, irmãos, era algo que muitas vezes criava dissensão. E literalmente o Salmo diz assim: olha, se eu observar de uma maneira minuciosa, eu não vou ficar confundido e vou ter discernimento mais claro. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas, não sei para você, mas para mim, pelo menos, que eu considero mais difícil, é saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Vou repetir. Uma das coisas que eu acho mais difícil quando eu estou lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, é saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Mas é fácil nós sabermos pelas Escrituras que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E depois de muito tempo, sabe o que foi que eu fiz? Eu decidi deixar de me preocupar em saber qual a vontade de Deus e passei a descansar na vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca vou saber o que Deus quer para mim amanhã, mas eu sei que Deus quer o melhor para mim. Então vou descansar nisso. Mais uma vez nós estávamos em Recife, eu e meu filho, passando numa avenida, e nós estávamos nos lembrando de um acontecimento de alguns anos passados, que no momento foi uma frustração para ele, uma prova que poderia qualificá-lo para um emprego que era o sonho dele naquela época. Resultado da prova, não passou. Frustração. Desconsolo. E quando nós estávamos passando, ele falando, dizendo: meu filho, ó, como Deus é bom. Meus irmãos, o consolo das Escrituras muda a nossa visão e a nossa conduta. A minha e a sua. O consolo das Escrituras nos leva literalmente a nós experimentarmos os benefícios de tudo que é falado nesse salmo. Por exemplo, é nesse salmo aqui que nós vamos encontrar, certo? Mais adiante, veja. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual não fizeste esperar. Está mais adiante. Nesse salmo. O salmo continua e vai dizer assim, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos.
A expressão louvor aqui, ela envolve tudo. Mas eu quero trazer essa expressão para o que nós fizemos antes desse momento. Nós cantamos louvores. Maravilhoso, irmãos, cantar louvores a Deus. Muitas vezes eu e você estamos cantando louvores a Deus. E observe o que ele diz aqui, olha. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Algumas coisas que nós cantamos, irmãos, são verdades bíblicas. E nós precisamos muitas vezes cantá-las e tomarmos posse dela. Tem um refrão que já faz um bom tempo que eu venho cantando na igreja. Eu creio em ti. O refrão diz isso. É um refrão de uma canção que Deus ministrou ao coração de uma mulher algum tempo atrás. Esse cântico começa dizendo: quando todos os meus medos já não cabem mais aqui. E aí ela chega à compreensão que a melhor coisa é confiar. Como está seu coração? Como você pode ser consolado nessa noite? A minha pessoa falando ao seu coração? De modo nenhum. Ou alguma canção que você vai escutar pela madrugada? Muito menos. Porque esses elementos, eles fazem parte desse processo de consolo, mas não é o essencial, o principal para nós. O versículo de número 8 vai dizer: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Na sequência dos versículos, vem em seguida essa expressão: com que purificará o jovem o seu caminho? E aí, o que é que diz em seguida? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha aí, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, aqui não se trata de você esquecer a palavra de Deus, como aconteceu nos dias de Josias. Aqui se trata na questão de guardar a palavra. É impressionante, irmãos, quando é que nós guardamos alguma coisa? Vamos pensar um pouquinho? A primeira razão para nós guardarmos, veja, nós estamos aqui realizando esse culto, gravando para ser transmitido posteriormente, para você nos assistir, e está sendo usado um equipamento. Esse equipamento, depois de ser usado, esses instrumentos terminam de ser usados e eles são. Hoje eu estava lá na oficina, né, numa garagem que eu tenho, estávamos trabalhando lá e eu estava dizendo ao pessoal que estava trabalhando: qual é o segredo para uma ferramenta estar sempre útil para a gente? O bom uso. Você pega, você usa, você limpa e você guarda em seguida. Irmãos, nós guardamos as coisas quando essas coisas têm valor para a gente. Primeira coisa é essa. O que tem valor a gente guarda. E a gente sabe onde guarda. E aqui o salmista está dizendo que ele guardou a palavra de Deus, não é? Porque a expressão coração, ela muitas vezes está relacionada pelas escrituras, não é a esse órgão aqui. Está relacionada a isso aqui, ó. O entendimento. Eu guardei no coração a tua palavra. E qual o propósito disso? Porque nesse guardar da palavra, nesse cuidado com a palavra, eu não peco contra o Senhor. É o que ele está dizendo aqui. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Irmão, será que Deus quer nos ensinar? Logo quando começou essa crise, eu liguei para um amigo meu. Vez por outra eu falava com ele. Talvez um dia ele esteja assistindo esse vídeo. E ele vai se lembrar. Vez por outra eu falava com eles assim: Nilson, eu queria ser Deus por 5 minutos que eu consertava o mundo. E às vezes eu olhava para ele e dava uma risada. Eu dizia: meu amigo, se você fosse Deus
o primeiro conserto vinha por cima de você, por cima de mim. E diante desse quadro, eu conversei com ele há um tempo atrás. Sabe qual foi a fala dele? Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Não muda, irmãos? Quando a gente vai entendendo Deus, as coisas mudam. A compreensão muda. E Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Deus está querendo nos ensinar que só Ele. Veja, Jesus, quando Ele ressuscita, Ele chega para os seus discípulos e Ele usa essa expressão: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar enviando um outro Consolador. Jesus, Ele é Consolador, como Paulo diz na sua carta. O Espírito Santo de Deus é Consolador. Tem um hino, talvez no próximo culto que nós gravarmos, a gente consiga cantar esse cântico. Lindo esse hino. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, a minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Que o Espírito Santo não saia. O rei Davi, ele diz isso. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala sobre isso. Nós estamos concluindo, irmãos. E ele diz assim, olha, versículo 13. Com os meus lábios declarei todos os teus juízos da tua boca. Foguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. E aí nós queremos concluir a nossa reflexão dessa noite apenas com o verso 16, que diz assim: recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Eu queria animar a você e também ser animado por duas verdades nessa noite. A primeira verdade é que nós encontramos consolo na palavra de Deus. Se você precisa de consolo nesta noite, busque o Senhor por meio da sua palavra. Essa palavra, ela vai nos mostrar o quanto Deus se preocupa com a gente. A segunda coisa que vale para mim e para você: valorize mais o acesso que nós temos à palavra de Deus. Eu estava pensando sobre isso hoje, irmãos, e me recordando, né? Hoje uma irmã perguntou quando seria o dia do DIP, o domingo da igreja perseguida. E quando ela me fez essa pergunta, eu me recordei de um dos testemunhos que é trazido com relação aos irmãos da igreja perseguida. Países onde só o fato de estar pegando na Bíblia, você pode ser executado. Se você estiver reunido como nós estamos aqui, você pode ser preso. Nós temos essa liberdade. Estamos aqui sem nenhum impedimento. E o mais impressionante, irmãos, que uma igreja, eles tinham apenas uma folha de uns relatos do Evangelho de Jesus. Não me recordo qual deles, se Mateus, Marcos ou Lucas, João. Eles tinham uma única folha, irmãos. E os cultos eram feitos em lugares escondidos, e essas pessoas, eles tinham uma ordem de leitura. E tinham pessoas que esperavam dias para pegar aquela única folha e ler o que estava escrito naquela folha, que era parte das Escrituras. E o mais interessante é que pessoas ficavam naquela expectativa, naquele anseio enorme, para chegar um momento de apenas pegar aquela folhinha das Escrituras e ler aquele texto. Nilson, eu tenho pelo menos em casa 6 Bíblias. Quantas você tem? Que valor estamos dando a isso, irmãos? Por isso que, algumas vezes, nós estamos buscando consolo. E o consolo está tão perto. E nós fazemos como Jacó.
quando ele fugiu de casa por estar ameaçado de morte pelo seu irmão. Jacó chega no lugar deserto, pega uma pedra, faz dessa pedra um travesseiro, deita e dorme. Só Deus sabe como aquele homem estava. Era um fugitivo, jurado de morte, e perdeu o privilégio da convivência em família. História maravilhosa do cuidado de Deus na vida desse homem chamado Jacó. Jacó teve 3 momentos onde ele encontrou Deus e foi consolado por Deus. E nesse lugar, Jacó está sozinho, desconsolado, com frio, com fome, desamparado. E ele consegue dormir. E Deus dá uma visão a esse homem, de uma escada que estava na terra e chegava ao céu. Esse homem fica por demais maravilhado com aquele sonho. Mas quando ele desperta, sabe qual é a fala de Jacó? E muitas vezes tem sido essa a minha fala e a sua. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Talvez nesse exato momento o Senhor esteja nesse lugar e eu e você não esteja sentindo o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê do seu consolo pela sua palavra. Porque é nessa palavra, só nela, que nós vamos estar plenamente satisfeitos. Jesus, ele pregando certa vez, o sermão causou o impacto de afastar as pessoas de Jesus. A multidão que seguia Jesus, quando começaram a ouvir Jesus, começaram a se afastar de Jesus. E é impressionante porque as Escrituras não vai registrar a fala do sermão, mas registra isso. E Jesus fica só com seus discípulos. E quando ele está só com seus discípulos, só com aqueles que ele chamou para o colégio apostólico, ele olha para eles e diz assim: vocês não querem também ir com os demais? E um deles diz a seguinte expressão: para quem, Senhor, nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Meu querido ouvinte, sua noite pode ser mais uma como tantas noites sem consolo. Mas nessa noite eu quero dizer para você que não precisa continuar assim. O Deus de toda consolação está nesse lugar. E o Deus de toda consolação está aí com você. Busque Deus. E com certeza, Deus terá prazer em nos consolar. A esse Deus de toda consolação, honra, louvor e adoração. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quer dizer que nós podemos descansar nele.
orar, irmãos. Vamos pedir a graça de Deus para as nossas vidas. Que o Deus de toda consolação continue falando aos nossos corações. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo na tua casa, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo teu cuidado, Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pela comunhão em Cristo, pela salvação, pelo teu Espírito Santo trazendo consolo, porque nós somos a tua igreja, somos o teu povo, e nós estamos descansando debaixo dessa promessa que o Senhor enviaria o outro Consolador. Pai amado, perdão, Senhor, perdão porque nós falhamos tantas vezes por não experimentarmos de maneira mais plena essa tua presença entre nós. Perdão, Senhor, porque as distrações do mundo têm nos tirado o foco. Mas para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E eu tenho certeza, Senhor, que nesse tempo o Senhor está consolando o seu povo. Basta apenas uma palavra tua, Senhor, e todo vento cessa, e todo mar, toda tempestade, ela se aquieta. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos deu vida, mais um dia de vida. Te louvo, Deus, porque o Senhor decidiu nos dar esse dia. Se amanhã, Senhor, estivermos mais uma vez vivos, que nós possamos lembrar a tua palavra para que o nosso dia seja um dia mais confortável em ti. Que nós possamos trazer à memória a expressão da tua palavra quando ela declara que todo ser que respira louve o Senhor. Nós estamos aqui respirando, Senhor, por isso nós estamos te louvando. Os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, estão respirando, que estejam te louvando. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de renovo, e que amanhã nós possamos nos deleitar na tua palavra, que os teus ensinamentos sejam a nossa satisfação e contentamento, e cada ação nossa, como diz o Senhor nos seus ensinamentos, seja feito tudo para a tua glória, para o teu louvor. É por isso que nós estamos aqui alegres, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas incertezas. Uma coisa nós temos certeza claramente, que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e ela é agradável para nós, o seu povo. Por isso nós te agradecemos de todo o coração, no nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida do seu povo, agora e para sempre. Amém.